Saudações em Cristo, queridos, amados ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, Pastor Levi Longaray Martins e a irmã Maraike Finger Martins. Um prazer muito grande, meus queridos e amados irmãos, poder estar convosco, mais uma oportunidade para juntos nós refletirmos mais uma vez sobre assuntos concernentes à obra de Deus e também orientarmos aí os irmãos que têm solicitado respostas e orientações através de seus comentários. Hoje nós vamos estar fazendo algo que nós já queríamos fazer há muito tempo. Vamos estar respondendo comentários. Hoje nós vamos estar respondendo o comentário de um irmão, eu não sei se é inscrito do canal ou se simplesmente pediu orientação no canal. Ele solicitou a nossa orientação e ele mora na cidade de São José dos Pinhais? Isso. São José dos Pinhais. Só para os irmãos ficarem cientes, esse irmão pertence à IPJC, Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, e eu fui presbítero e responsável por várias igrejas de Jesus Cristo, e uma das que eu pastoreei foi em Pinhais, que é uma cidade da Grande Curitiba, também bem próxima ali a São José dos Pinhais. Então a gente tem condições de estar orientando os irmãos e falando muito bem sobre esta pergunta. Então, já de início, Maraque, para deixar os nossos irmãos bem cientes do que nós vamos fazer, nós não vamos dar uma orientação em cima do que nós não vivemos ou não sabemos. Nós vivemos nesta igreja, pastoreamos nesta igreja, fizemos a Rádio Marumbi em horários de pico, como 1 hora, junto com o falecido e grande amigo pastor Nilson, né? Então nós sabemos o que vamos estar falando e não vamos falar simplesmente por maldade ou porque saímos frustrados de lá ou porque tivemos algumas dificuldades lá, de forma alguma. Vamos falar como é para que as pessoas que veem de orientação não venham estar se equivocando nas suas decisões. Nossa gratidão a Deus por estarmos vivos, nossa gratidão a Deus pela vida, pelo ar que respiramos. Queremos agradecer até o presente momento por Deus estar nos sustentando. Com relação ao canal Bíblia em Foco, não podemos dizer que estamos felizes e alegres porque nós não temos tido relevância naquilo que nós sonhávamos ter através da plataforma, não tivemos apoio pelas veracidades e verdades que o canal fala e também não temos contribuinte. E o futuro do canal Bíblia em Foco, eu sempre digo para minha esposa, está nas mãos de Deus. O certo é que se não tiver respeito e respaldo, não tem por que a gente ficar dedicando a vida da gente, toda a gama de estudo e de experiência que tivemos em uma plataforma sem haver reciprocidade alguma. No presente momento, nós queremos agradecer a Deus aí pelos 2, 3 contribuintes que nós temos, né? Sim. Tem sido fiel e eu acredito que é por causa deles que nós ainda estamos aqui nos dedicando e gravando. Alguém pode dizer, mas o Evangelho é gratuito, o Evangelho é gratuito. Mas todo trabalho tem que haver um certo respaldo e respeito, né? Quero deixar a Maraike trazer algumas considerações. Faz tempo que ela não tem gravado comigo e nós já vamos aí estarmos respondendo esse comentário. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. É um prazer muito grande estar novamente com vocês aqui. Tenho tido algumas poucas dificuldades para estar gravando junto com meu esposo devido ao trabalho secular, né? Mas hoje Deus preparou e nós estamos aqui muito felizes e alegres para orientarmos os irmãos naquilo que for necessário. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode colocar nos comentários aí no vídeo e nós com certeza estaremos lendo e conforme for o andamento nós vamos estar respondendo para vocês conforme a palavra de Deus. Certo, não é irmãos? conforme o querer do homem, da mulher. É. A gente jamais vai responder aqui para agradar alguém, né? Sim. E também sempre quando a gente vai pregar ou alguém convida para pregar, a gente diz, o irmão tem certeza, porque eu não vou falar o que o homem quer, eu vou falar o que Deus Exatamente. quer que eu fale, né? Não para agradar a igreja, agradar o homem ou agradar o pastor ou A ou B. Congregação A ou B. Sim. Inclusive temos perdido inúmeras Várias agendas, mas não interessa o propósito, sempre foi esse são Desde 30 que nós anos nos já. convertemos. Então esse é o propósito. Nós queremos agradar a Deus e não aos homens. Porque mais importa nós agradar a Deus. É o que os apóstolos disseram na pessoa de Pedro, né?
E nós não temos que dizer no sentido de desobedecer homens. Tem gente que usa esse versículo para desobedecer os pastores e a igreja deles. Não, nós não estamos usando o versículo para afrontar uma igreja verdadeira ou um homem de Deus verdadeiro. Estamos usando no sentido de que o evangelho tem que ser pregado no sentido de não agradar seres humanos, agradar a Deus, que agradar a Deus, tu agrada a Deus e os homens. Sim. E não queremos aqui dizer que, nossa, então esses irmãos, quando eles pregam, eles só... Somos melhores que todo mundo. Não, ou assim, ou eles só né, aqui no Rio Grande do Sul mete o pau tem gente que e só entende querem falar isso. de doutrina, não. Mas principalmente quando a gente vai pregar o homem interior, o caráter, já não há mais lugar. Já não tem mais lugar também, né? Então queremos agradecer a Deus aí, as pouquíssimas pessoas que têm sustentado o canal Bíblia em Foco, irmão José Luiz, irmã Dulcilene, que tem dificuldades na sua família, tem um menino especial. Eu não diria, até a gente fica até triste na falar a palavra, chamar de especial, né? Às vezes é um cadeirante, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade, deficiência numa perna. Então vamos falar de pessoas especiais. E ela sempre ajudou, esse problema não impediu ela de ajudar. Então, a irmã aqui de pertinho também. A irmã Marilu tem ajudado. São essas 3 pessoas, 4 e 5, às vezes alguém que deposita. E a gente nem sabe quem é. Então são essas 4, 5 pessoas aí que têm feito... Porque, irmãos, não é que a gente vai vender, eu quero que essa gente entenda, é que não tem como... A gente tem que ter respaldo naquilo que faz. Porque se não tem respaldo financeiro, certamente também não tem respaldo de respeito. Porque se as pessoas não respeitam o trabalho, não comentam, não fazem parte, então é bem complicado de trabalhar. E não também só por causa do financeiro. Poxa vida, acabei de dizer, o respeito, a dedicação. Tem quase 14 mil inscritos. 10 anos de trabalho. Sim, e os vídeos têm 400 visualizações, 500. É uma vergonha. Like, o que custa essas pessoas vão perder o dedo de dar like? Parece que eles estão usados pelo diabo. Parece que eles travaram uma batalha com o próprio canal. Eu estou dizendo os inscritos do canal. E disseram assim, não, esse aqui nós não vamos botar para frente porque ele dá nos meus dedos, fala a verdade. Então, até minha filha falou, né, Maraik? Nossa filha falou a semana passada, nós abrimos um quadro que a gente já tinha em mente há muito tempo. Tem vários quadros, mas a gente não tem nem prazer em gravar para 300 pessoas, né? Não que a gente não vá fazer um vídeo para uma pessoa, pregar no igreja, que eu sempre preguei para qualquer número de pessoas, mas em rede é diferente. Em rede tem que haver relevância e respeito, porque qualquer perturbado de espírito aí abre trabalhos aí falando de falso evangelho e logo explode. Então o canal Bíblia em Foco precisa ter o respeito que ele merece. Nenhuma placa de 100 mil inscritos o canal conquistou, né? É uma vergonha muito grande, são 10 anos, são quase 1000 vídeos, e vídeos sem edição, um vídeo doido que tem edição, 100% praticamente sem edições, e sempre temas relevantes, maravilhosos. Nunca o canal Bíblia em Foco entrou em confusão alguma. Eu acho que merece o respeito. E aí ela estava comentando, pai, vamos fazer um quadro de perguntas e respostas. A gente pensou, né? Ou você pergunta, a Bíblia em Foco responde, ou você pergunta, o pastor Levi Longaray responde. Então, mas puxa vida, exige dedicação, aí tu vai ter que parar um monte de coisa que tu já fazeres para te poder dar conta daquilo, que nem o canal sempre fez no começo. No começo eu passava praticamente minha vida dedicada para esse canal, né? Deus sabe disso. E hoje parece que a gente não tem ânimo de gravar um vídeo, porque não tem respaldo. 4, 5 pessoas que escrevem um comentário, não tem... E aí ficam migrando para esses canais de perturbado, porque eu sei como é que é o mundo da internet, a gente é criador de conteúdo, e aí parece que... Eu vou dizer uma coisa aqui, Mara, que eu te falei semana passada, que talvez alguém ache que não tem relevância, mas de extrema relevância. Sabe o ministro do STF, o Roberto Barroso, se referindo à lei das fake news, semana passada, sabe o que ele falou? O Barroso falou uma realidade que cabe para a igreja. Ele disse que eles querem controlar a mídia no sentido de que o discurso de ódio e de treta tem tanto sucesso que se tu gravar um vídeo de treta e de discurso de ódio, ele explode. Mas se eles falar algum comentário, não que eu estou defendendo o ministro do STF ou o Barroso ou o STF que eles têm feito no Brasil, estou citando que para mim serviu nesse exemplo, sim, como algo de se ser comentado. Ele citou que se tu faz um vídeo de treta, explode visualização, digamos assim, no evangelho treta, né, confusão. Na vida secular, um discurso de ódio, ele explode. Se uma pessoa comenta nos áudios, nos direitos, ou em qualquer linguagem, seja secular ou religiosa, um conteúdo de valor, ninguém quer. Entende? Então, no evangelho é assim, se tu faz um vídeo falando qualquer besteira, ou qualquer heresia, ou qualquer briga, ou qualquer treta, ou falando mal de alguém,
explode visualização. Se tu prega a palavra, não dá relevância. A própria Vitória Souza falou, né? Que ela apelou para as analogias, porque se ela fosse pregar, não tinha relevância alguma. Então, isso está transformando o evangelho no inferno. Tá entendendo? Os próprios crentes. Agora, quem é que está aqui para agradar crente? Entende? Então, é uma lástima isso que a gente tem que falar isso. Então, não tem relevância quando você prega a Bíblia. Se você prega a Bíblia, não tem relevância. Mas nosso assunto hoje aqui é responder um comentário. A gente está tecendo essas indagações porque faz tempo que a gente não conversa com os inscritos. Então, a gente tem a filha deu a ideia de termos aí um quadro, mas para que haja um quadro tem que haver interação nos comentários. Tem qualquer canal aí, eles expõem um tanto de like, um tanto de comentário para eles poderem fazer um vídeo novo. Sim. Se não, e o povo vai lá e faz. Por isso que eu digo, o povo secular é mais habilidoso e mais sábio que os crentes, né? Entende? Se tu estipular aqui, é como se alguém dissesse assim, eu já me alimentei e o que eu podia sugar de você como parasita, eu já suguei nesses 10 anos, agora te lasca, vá para lá, eu não tenho mais compromisso com você, entende o que é? É isso que eu vi quando tu pregava em altares, quando tu cuidava de congregações, é isso que faz com os pastores, com a igreja, quando o cara fica velho, joga o camarada pro lado, entende? E é isso que eu estou vendo de novo na plataforma. Eu acredito que eu tenho quase 14 mil inscritos, pelo amor de Deus, né? Essas pessoas, a maioria, eu queria um feedback desses, ainda estão inscritos no canal, vocês ainda respeitam o canal, e se dá para fazer algum vídeo baseado em comentários deles do passado e presente para responder perguntas, porque só nos comentários dos vídeos antigos eu posso trabalhar um ano, entende? Sim. Mas que haja relevância e respeito. Outra coisa, diga e bate no peito, o canal do Big Foco nunca enrolou ninguém, nunca logrou ninguém, nunca pediu nada para alguém, tudo que, se alguém me deu alguma coisa, me deu pelo Espírito, por Deus. Nunca negociei a fé, nunca vendi os dons e jamais venderei. E nunca preguei o que alguém queria para poder me beneficiar e fazer amizade com alguém, ele me dar um dinheiro para me comprar um carro, coisa assim. Não, de forma alguma. Aquilo que as pessoas ajudaram, eu sempre deixei bem claro, que era para a manutenção da minha vida e da minha família. Nunca enrolei ninguém, entende? E como pastor, 30 anos no altar e credenciado no Conselho Federal de Pastor e tudo, e de não ser um mentiroso na internet, como a maioria que se diz pastor, não tem nada de experiência, mas pastoreei várias congregações, fui um missionário, fiz rádio, tenho um currículo extraordinário, então não estou aqui para enganar ninguém, tudo que as pessoas me ajudar, diante deles sabem que eles vão estar investindo no reino, entende? Mesmo que hoje eu não esteja pastoreando uma igreja, tudo que essas pessoas ajudar está sendo para um ministério de alguém que é sério, que é honesto, que está pastoreando, que está trabalhando local na igreja e que tem o meu trabalho no canal. Então eu continuo fazendo algo de Deus com a maior seriedade que eu sempre fiz. E o que eu ganho? Só para que isso fique claro. Em mentir ou enganar alguém ou fazer algo que não condiz com a palavra, o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar é perder a minha salvação, né? E perder o crédito com Deus. Porque o que a maioria deles fazem é mentir e enganar. Mentir e enganar. Só para ter bastante visualizações. Vender tudo, porque não tem compromisso com você. Sim, e daí eu entrego uma profecia ou uma revelação que a pessoa... Isso é fácil de entregar a revelação mentirosa. Que a pessoa vai massagear o seu ego, isso é muito fácil. Para ganhar bens, para ganhar valores. Então, a gente Porque uma pessoa perturbada de espírito com dinheiro na mão, tu entra no âmago, no emocional dele, no sentimental dele, tu entrega uma profecia mentirosa para ele, tu arrebata o que ele tem no bolso. Sim. É isso que eles fazem. Eu não quero isso para mim. Isso não me serve. Eu tenho compromisso com o céu, com Deus. Eu sou um homem de Deus. Não quero me exaltar, que tenho vários dons. Eu não estou aqui para me exaltar, mas eu tenho os dons de Deus. Eu tenho, por exemplo, tenho o dom da palavra, tenho o dom de línguas, eu tenho o discernimento. Deus, por misericórdia, deu para a gente aí o dom da fé, o dom da palavra. Então a gente tem aí dons preciosos, né? Não tenho dom de revelação, mas tenho a revelação. Muitas das vezes Deus me revela coisas, entendeu? Só que eu não vou ficar lançando para ganhar dinheiro. De forma alguma, eu não faço trocadilho. Então esse é o diferencial. Aí para falar para alguém que pode ter se magoado por uma coisa ou outra, achar que o irmão Levi se locupletou em cima de alguma coisa e ganhou dinheiro com o canal, eu não tenho nada do que eu tenho, é do canal. O canal, sim, fui abençoado e durante muito tempo por alguns irmãos no começo que me ajudaram, mas era para comprar comida, pagar pela meu carro, essas coisinhas. Nunca ganhei dinheiro para poder ter algo do canal de forma alguma.
exagerado. Então, o que eu tenho foi Deus que me deu e continuo com a mesma seriedade que tive na igreja, no canal. E se um dia Deus usar alguém para me dar um valor de dinheiro grande, que Deus use ele. E se eu comprar um carro para mim, qualquer coisa, eu não escondo, eu mostro, eu não tenho, sabe? Entendeu? Vou fazer um aumento na minha casa, eu não tenho cartas na manga, entende como é que é? Sim. Eu não tenho rabo preso com nada, para que fique bem claro. Então, queridos e amados irmãos, a gente tem sonho de abrir esse quadro. Só que é um quadro que eu vou responder biblicamente. Eu não vou responder o que as igrejas mundanas pensam, o que as igrejas extremistas e as liberais pensam. E nem o que seita pensa. Entende? Por que muita gente fugiu e ninguém mais comentou? Porque eles queriam que eu fizesse um imbróglio aqui e dissesse que a CCB é uma igreja, que a Adventista é uma igreja, que os Testemunhos de Jeová é uma igreja, que os Mormons é uma igreja, os Messiânicos é uma igreja, os do véu e das obras de restauração, eles queriam que eu dissesse que tabernáculo é igreja, e eu não falo isso. Entende? Ah, mas então tu quer dizer que eu não quero dizer que é a minha, eu nem quero dizer que pentecostais 100% estão certo, que eu gravo contra pentecostalismo aberrante aqui. Eu quero dizer que a igreja tem que estar centrada na Bíblia para ser igreja. Sim. E se tem itens de heresia, são seitas. Então, por isso que vão... Então, eu não estou aqui para agradar ou fazer, ou concordar com o dito ecumenismo da última hora. Entendeu? E é isso que magoou muita gente, feriu, está falando da minha igreja. Se tu tem tu vive essa vida, está falando da minha igreja, em primeiro lugar, que eu não tenho igreja, tu tem? Não. Ah, está falando do meu pastor. O teu pastor só é um pastor se ele for um pastor bíblico. Senão ele é um pastel. Ele é um travestido de pastor, mas é um lobo. Correto ou não? E eu não vou colecionar lobo, nem cordeirinho, falso cordeirinho de estimação. Eu não tenho traidor de estimação, Judas. Tu tem algum Judas de estimação? Não. Eu não. Eu quero partir dessa terra assim. Livre e solto para falar a verdade de Deus. Não tenho apreço com ninguém. E quem me sustentou até aqui foi Deus. E eu vi Deus tirando a água da rocha. Em meio à pandemia eu vi Deus me sustentando. E Deus sustentou muita gente em meio à pandemia através desse canal. Então eu tenho um compromisso com Deus. Ele me trouxe até aqui, por que eu vou trair ele agora? Por causa de uma igreja, de um falso pastor, de uma igreja envolvida até os olhos com a maçonaria e tantas coisas. Eu não vou trair Deus por causa de igreja. Entende? Só para conseguir riquezas e bens materiais. E eu volto a dizer aqui, se eu fosse um enrolão, eu estava rico. Porque eu sei como enriquecer através de uma igreja, através do evangelho. Só que eu nunca quis e não quero. Né? Desde os primórdios, quando eu me converti há 30 anos atrás, lembra que aqueles enroladores, enganadores iam para os interiores e voltavam com os carros cheios de comida e dinheiro, tirando os irmãozinhos simples do interior que viviam da agricultura, mentindo. Irmãozinhos, coitadinhos. A receita eu sei há muitos anos como enrolar, e eu sei como enrolar a igreja grande também. Te lembra em nome da missão aqui que o missionário tirou 120 bicicletas numa igreja de Santa Catarina e ficou para ele, em nome dos sofridos da África? Então, meu irmão, não vem com nada. Se é para enriquecer roubando, enrolando, isso aí eu estava rico. Vendendo material, tudo. Eu não digo que um dia eu não tenho um custo de uma apostila, que alguém quiser que eu cobre o custo ou cobre um valor X, mas não para enriquecimento e construir mansões e comprar carrão de 1,5 milhão de reais através do evangelho, entendeu? Acho que quem pastoreia tem que viver bem. É uma vergonha. A Bíblia diz que quem ministra e peleja na obra e vive da obra, tipo os tais como presbítero, tem que ter dupla honra, quer dizer, respeito duplo, que é o que muita gente não tem com a gente, sabia? Nem internet, nem igreja. E ele tem que viver bem. E nem com muitos pastores que estão aí tentando levar a igreja no caminho certo. Esses são rejeitados, não respeitam. Então, esses são os homens de dupla honra, que devem ser respeitados. Merece viver bem, ter um salário digno, ter tudo, mas nós não estamos falando de se locomotar em cima de igreja, andar de jato, de avião. Qualquer igrejinha pequena, o camarada está com uma caminhonete, uma RAM de 1 milhão. Então, 500 mil, 600 mil reais. Então, não há necessidade disso, entende? Então, vamos responder essa pergunta, porque nós acho que temos mais um videozinho ou dois para nós gravar. A pergunta qual é que é, Amarak? A Amarak vai ler o comentário e o nome da pessoa, Amarak. Sim. Aqui diz Marcos Silva. O irmão Marcos Silva, se estiver nos ouvindo, você participou de um vídeo nosso recentemente, há 2, 3 vídeos atrás, né? Gravados recentemente. Então, nós temos que responder a sua pergunta conforme nós pensamos, não é o que você tem que fazer. Que fique bem claro. Mesmo nós orientando você diante do que nós vivemos, nós queremos que você tome a sua decisão. Que nós não venhamos influenciar na intimidade ou nas decisões de pessoa alguma. Porque tem gente que ele decide, pastor, e ele acha e bate no peito. Nós já queremos entrar com uma ressalva. Vamos te orientar, vamos te dizer tudo que nós vivemos e passamos, tentar te dar uma luz, mas a decisão final é sua. Sim. Paz o Senhor, pastor Levi.
moro em São José dos Pinhais. Pastor, sou da Assembleia de Deus. Estou querendo mudar para a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. O que o Senhor me diz? E os irmãos reclamam que o canal Bíblia em Foco, o áudio é baixo, que tem que tirar o fundo musical. Não adianta reclamar, irmão. Se você pensa o que você pensar. Porque a gente acha que fundo musical é um pecado, né? Fundo musical talvez como aquele dos Gideões lá que atrapalhava os pregadores. O fundo musical do canal é um fundo leve, suave, escolhido por Deus, que é para tirar muitas perturbações de espírito de pessoas enquanto ouve a mensagem, né? Claro, tem pessoas que não conseguem conciliar um fundinho desse aqui com a palavra. Eu concordo até com não vou tirar a razão das pessoas, porque pregando em igreja eu não gosto de fundo musical, mas nos vídeos é muito importante esse fundo musical para que ele venha libertar muitas pessoas de opressões do diabo e tudo. Mas tem gente que reclama de tudo. Aí às vezes tu grava um vídeo maravilhoso, em vez dele comentar o conteúdo do vídeo, parece que ele lança uma seta para desviar o vídeo e ele comenta outra coisa que é desconexada ao tema do vídeo, entendeu? Então ninguém vai mudar. Eu não vou ficar aqui gritando para agradar alguém porque alguém é surdo. Se é surdo tem que usar um pouco de aparelho, coisa assim, né? Ou aproximar mais o aparelho ou aumentar o volume. E eu também não vou ficar gritando para agradar alguém, porque alguém gosta de grito. Nós temos uma estética e um ritmo de fala, entende? Então se alguém quer ouvir mais alto, aumente o volume dos seus aparelhos ou coloque um fone de ouvido, né? Para que fique bem claro, porque eles já estão reclamando bastante e a gente quer só orientar que não vai mudar nada do que a gente fez, porque é algo espiritual, né? Então, Maraik, o irmão Marco perguntou se vale a pena. Vamos citar assim. A gente podia fazer em 5 minutos esse comentário, mas é bom aumentar mais, né? Assim a gente vai compartilhando com as pessoas. Se vale a pena ele sair da Igreja Assembleia de Deus, pelo que eu entendi, da missão, né? Ele não explicou, porque existem muitas ramificações. Mas aqui da missão de São José dos Pinhais para ir para a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. O que nós poderíamos dizer para começar? Bom, eu não sei como é que é a Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Não sei. Também não. Nunca entrei numa, ou em uma. Mas a Assembleia de Deus, para mim, hoje, ela é praticamente a mesma coisa em todo o mundo. Entendeu? Aí eu faço só uma ressalva. Que eu acho que quem tem cabeça e juízo vai concordar comigo e contigo. Que tem uma experiência de viver em grandes metrópoles. Eu e a Maraik vivemos em grande metrópole e em coisa de andar de a pé com a maletinha de ceia no meio nas mãos, porque não conseguia entrar no meio, ter acesso ao meio da onde chegasse. Então a gente conhece da metrópole aonde só se anda a pé. Então a gente pode falar para vocês, se tu tivesse numa congregação da Assembleia de Deus, daquelas bem escondida, ou numa cidade bem pequena, não precisava nem dizer interior, onde tem ainda um pastor que zela, que é pouquíssimo, já vou explicar. Eles entram tudo no sistema, né? E mesmo aquele daquela bem pequena vai estar no sistema, mas pelo menos ele cuida daquele canto dele lá. Sim. Aí tu só vai ver a aberração quando vem os malucos de fora, né? Ou quando tu vai pra sede. Ou quando tu vai para os grandes eventos. Mas aí vai depender de ti. Mas então se tu estivesse lá, naquela lá, eu até não digo que não existe uma congregação boa da Assembleia. Mas é 1,5 a 1.000. Entendeu? Pode ter certeza que eu estou te falando, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. E não quero enganar ninguém. E fui assembleano de conversão, me converti na Assembleia. Então, se tem 2 igrejas que eu conheço, já falei no canal, é Assembleia Deus e Amor. Eu tenho uma parte da minha família em PDA e outra na Assembleia. E não é de coisinha de agora, já falei aqui no canal. Quantos anos, Maraik, que a minha falecida avó Marília Gabriela se converteu na Assembleia de Deus? Mas pelo que tu fala, uns 90 anos atrás. 80 e poucos anos. Foi uma das primeiras cristãs da Assembleia de Deus em Camaquã. No tempo do Justiniano Madeira, ela já é coisa do tempo do Justiniano Madeira. Então assim, eu não estou aqui para ficar querendo ser o sabichão, mas isso aí a gente entende um pouquinho, tá? Então assim, a Igreja de Jesus Cristo tem coisas que tu vai te dar muito melhor que na Assembleia de Deus, correto? A Igreja de Jesus Cristo tem um lado muito bom dela, mas a Igreja de Jesus Cristo não é tudo aquilo que vocês acham que é. Vocês estão entendendo? Não é isso que vocês estão achando que é. Por exemplo, nós congregamos e trabalhamos na Igreja de Jesus Cristo durante 6 anos, né? E a gente viu tudo nos bastidores por ser um obreiro de impacto, um obreiro de nível grande, que estavam lá sempre ao lado da liderança da igreja maior, que é o pastor e os 2 vice, né? E os demais grandes ali. E nós fizemos parte
de muito convívio com eles. Então a gente sabe nos bastidores o que é a Igreja de Jesus Cristo. Eu não vou ficar falando o nome de homens porque gera processo, tá entendendo? Mas a Igreja de Jesus Cristo, na direção dos 3 líderes maiores, não é o que vocês estão pensando que é. A Igreja de Jesus Cristo, para começar, em pátios de igreja e em bastidores, tem muita fofoca. Muita. Fofoca demais e diz que demais. Segundo lugar, para nós se resumir, que eu não vou ficar falando de tudo aqui, porque senão eu fico aqui 2 dias. Ela é uma igreja que tem muita competição entre seus obreiros, disputas, e não é aquele espírito de mansidão e de seriedade e fidelidade que se passa, que se vê. Não. Se você entrar nela, um ano você vai ver que é como eu estou dizendo. Você entende? A Igreja de Jesus Cristo, ela censura e ela rotula quem vem de fora. Se você vem de uma assembleia, de uma Deus é Amor, e você tem um ministério grande, eles dizem que você quer se aparecer, que você se acha tal, que você quer ser um obreiro a nível mais elevado que eles, e que eles têm que analisar você porque você pode contaminar o sistema doutrinal e estatutário da igreja, porque a Igreja de Jesus Cristo é exclusivista, ela se acha melhor que a Assembleia e melhor que a Deus é Amor. Vocês estão entendendo? Ela se acha que veio no sentido de restaurar as duas e na verdade não restaurou foi nada. Tem muitos pontos aí que eu acabei de dizer que vai ser melhor que a Assembleia. Muito melhor. Maçonaria ela não tem, entendeu? Talvez tenha outras coisas aqui que vai vir na mente que eu possa dizer para vocês que ela não tem. Divórcio segundo casamento ela não tem. Não tem. Maçonaria, porque tem que orientar para eles ir sabendo. Maçonaria não tem. Segundo casamento não tem. Você está entendendo? Existe, digamos assim... Um certo respeito com os usos e costumes. Com os usos e costumes. Claro que já está caindo por terra. Já está, alguma pinturinha de cabelo já está entrando. Mas na época que nós estávamos lá, a gente percebeu isso entrando e a gente ficou decepcionado. Mas a princípio não tinha nada disso, entende? Mas isso é o de menos, porque quem está na Assembleia não está preocupado com uso e costume, né? Mas estamos falando dos pontos fundamentais. Ela é uma igreja que ela não costuma valorizar quem vem de fora. Alguém vai dizer, eu fui valorizado. É um caso e outro, porque o camarada talvez tinha um nomão, ou tinha uma grana e entrou no sistema. Se tu bater de frente, ou se tu tiver um ministério grande, tu vai ser censurado. Se tu pregar a palavra, já vou explicar como eu prego e como eu pregava, vai gerar uma incomodação nos que estão lá. Sim. Ele se sente ameaçado por quem está chegando, entendeu? Como se vai pegar o lugar deles. É aquela mesma história da Assembleia de Deus e Amor. Se tu prega mais que o fulano A ou B... Exatamente. Eu preguei uma convenção e preguei sobre os inimigos da terra da promessa, sobre os 7 inimigos de Moisés, de Caleb e de Josué, que eram os amorreus, cananeus. Eu preguei pela Bíblia e nunca mais preguei convenções. E eu comecei a ser perseguido pelo que pregava, porque naquela época eu pregava muito e a minha esposa também pregava bastante. E aí eles começam a inventar história. Tu quer ser mais que fulano, tu quer ser mais que a ciclana, tu quer ser mais santo que o ciclano. Começa um monte de perseguições internas que não tem nada a ver. E daí quando aparecia na escala o irmão Levi, a irmã Marai que vai estar pregando e já começava a vir um número maior de irmãos, né, para assistir o culto, também já começava a perseguição. E é muitas coisas aqui que eu poderia orientar você no sentido interno da igreja que não vai me vir em mente, porque quando tu está gravando, se tu não anotar, não vem. Mas é assim, é de ouvir tais palavras como você sonhava em ser pastor aqui você nunca vai ser pastor. Não é que eu queria ser pastor, eu já era pastor na Deus é Amor, eu era presbítero da Deus é Amor, eu devia ser recebido com a maior honraria lá, com o maior respeito. E não devia nunca ser tirado nem arrancado de lá, porque eu nunca fiz nada para ser arrancado, entende? Não. Simplesmente nós queríamos viver a palavra como ela é. Como ela é, porque se ele dizia que os filhos de Davi Miranda eram, como eles se batem de frente, lutam entre eles, filho de Davi Miranda, Sérgio Sora lutou muito com o líder da Igreja de Jesus Cristo, e eles diziam que era o melhor, então eles têm que mostrar que são. E eu não sou de falar que sou de demonstrar em atitudes no dia a dia quem eu sou. Então a gente trouxe uma grande preocupação lá, eu e a Marai, como a gente traz em vários lugares para onde passa. Porque lá tinha um casal que se julgava os melhores em doutrinas. Aí chegou a gente, os membros começaram a migrar para o lado da gente porque viram, puxa, né? Não era só o fulano, tem gente também que, né? E isso aí gerou um desconforto em muita gente. Mas não quero falar do meu ministério lá, ou de eu ser rejeitado, porque pode que você não seja, né? Eu estou falando que você vai entrar e você vai descobrir que não é tudo aquilo. Se você vai para congregar, glória a Deus, é uma igreja muito boa de se congregar. Agora, se você vai partir para o lado de ministério,
Se você não entrar no esquema, você vai ser rejeitado e não vai chegar a nada lá. E digo mais, a igreja do rádio não é a igreja do culto. A igreja Jesus Cristo ela costuma ter um nível de espiritualidade do programa radial, e aí tu vai na prática viver o que tu escuta no rádio, não condiz, não é aquela igreja do rádio. Então o programa de rádio é excepcional. Eu fiz no Pico, Marumbi, há 1 hora, fiz direto porque eu já fazia a Voz da Libertação da IPDA há anos. Então isso gera também muito ciúme nos camaradas que estão ali. E muitos que estavam ali na época fizeram um turbilhão de ciúme, inveja, saíram para a Assembleia, saíram para outras igrejas e acabaram voltando para ali. Entendeu? E assim, parece que sempre que tu vai e tu volta para ali, é como se para eles é como se tu fosse recebido, que eles estavam certos e tu estava errado e as outras igrejas não prestam. Então, é um monte de coisa que eu poderia comentar aqui que eu não vou comentar. E esposas de líder, cuidada com menininha nova que nem na Assembleia, sabe? No maior, como é que eu diz assim, como se fosse uma rainha. Sim. Entende? Na maior delicadeza. Na maior delicadeza. Maior pompeza. Mulher com 50, 60 anos querendo ser novinha, assim, não no sentido eu tô dizendo de testemunho, entenda aí. Não é no caráter que eu tô falando, tô dizendo, assim, falam tanto em doutrina, mas aquelas mulheres parece que intocável, não aparece quase no culto, né? Guardadinho em casa, novinha. No meio dos irmãos, né? Só querem estar no meio dos grandão, não querem se misturar muito com os humildes. Não é tudo que aparenta, não. Vocês vão... E eu digo e sustento, se alguém quiser escutar um vídeo e me processar, fazer o que quiser, eu não tô nem aí para vocês, entendeu? Eu tô falando a verdade. E eu não vou falar por respeito aos meus inscritos, e essa pessoa que está pedindo orientação, eu não vou falar tudo que eu vivi e passei lá dentro, que é terrível, horroroso eu falar para vocês. O tipo nível de perseguição e a forma que me encostaram para poder me tirar como errado, né? E quando eu saí, eu e tu ainda saímos por ladrão, Por né? ladrão. Porque não nos deram o dinheiro da nossa viagem. Isso aqui eu quero falar, quero que fique registrado. Não nos deram o dinheiro para nossa viagem e a gente tirou pela igreja de Foz. E aí disseram que nós pegamos o dinheiro da igreja. Ora, eu não ia vir de Foz do Iguaçu ao Rio Grande do Sul, do meu bolso, sem ter nada, praticamente ganhando um salário minguado lá de R$2.000 na igreja, que tu gastava quase tudo em família. Como é que eu ia pagar para vir de lá de Foz aqui, se a igreja me levou? E o que nós ia tirar daquela igreja? Que não tinha nada, uma igreja escandalizada. E tinha o quê? Eu acho que 10 membros? Não tinha 10, eu acho. E não tinha entrada nenhuma. O que nós ia tirar de lá? Que ia no culto, tinha só 2 famílias. Sim. Lá. Então assim, eu poderia falar tudo e muito mais se eu fosse um cara de revanche, de ódio, porque o que eles me fizeram não se faz para ninguém. Eles simplesmente destruíram o meu ministério e o resto que eu tinha de amor pela obra no peito. Se eu fosse um otário, um rebelde, eu não estava mais no evangelho por causa deles. Porque eles eram a última esperança em sentido de santidade e doutrina que eu e minha esposa tínhamos depois de passarmos pela Assembleia Deus e Amor, né? Porque todo mundo dizia que era uma igreja diferenciada, que o pastor, por exemplo, jurou na nossa sala da nossa casa, o pastor atual na época, que nem está mais lá, entendeu? Ele e outro evangelista juraram que nós não iríamos nos arrepender porque era uma igreja honesta, que não ia lidar conosco como a Deus e Amor estava lidando na cidade de Santo Augusto, quando nós nos desligamos da Deus e Amor. Nos prometeram mundos e fundos, e nós já escardamos, será mesmo que é? E nós não queríamos ir. Não. E nós fomos. E foi a pior decisão ter ido. Foi 6 anos da minha vida jogado fora. Eu só não joguei fora porque as pessoas que ouviram o evangelho através de mim, talvez, até hoje eles guardam, talvez alguma alma se converteu. E outra coisa que nós não podemos deixar de dizer sobre a Igreja de Jesus Cristo, que o vídeo que eu fiz dela especificamente, eles ficaram bravos comigo, loucos comigo, me ameaçando. Teve um que disse que nem ia olhar mais meus vídeos e que eu era um menino sem tempo. Cara, eu falei um pouquinho do que era, eu não falei nada do que existe naquela igreja, né? Entende? Uma das coisas que eu preciso falar para vocês é que na época que nós chegamos lá, eles criaram a dita escola de obreiro. E isso eu preciso dizer para todo mundo que quer ir para lá. E essa escola de obreiro não era escola de obreiro coisa nenhuma, era uma escola de escravidão. E por que eu digo? Eu digo porque eu falo, porque eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de ninguém, entendeu? Eu tenho medo só de Deus. E nem é medo, é temor. Então eu não levanto uma palavra, não jogo numa língua estranha, não falo de nada, porque eu sei quem eu sirvo e que eu irei prestar conta. Então para esse irmão estar ciente, para ele saber para onde ele está indo. A dita escola de obreiro na época era para, no que passar, era para recrutar, ensinar, instruir obreiros.
Para depois ser enviado para o campo. Para a obra. Então a igreja tinha uma gigantesca chácara lá em São José dos Pinhais. Eu digo gigantesca porque para a igreja é grande demais. É muito grande. Uma gigantesca chácara lá em São José dos Pinhais, no interior de São José dos Pinhais, com tanques batismais, tanques, enfim. Outra hora a gente comenta aí se for necessário. E lá os obreiros iam para trabalhar. Olha, eu era um homem já antigo, cansado. Hoje eu tenho 52, na época eu tinha 40 anos, né? 42. Quando eu saí de lá. Então assim, cansado, já tinha mostrado para o mundo quem eu era, já tinha galgado um pastorado e um presbitério na Deus Amor, que é a coisa mais difícil que tem alguém ser presbítero da IPDA, que fique bem claro, e eu conquistei direto pelo missionário Davi Miranda. Então eu não era uma criança, e eu cheguei lá e me botaram à prova. Para que botar à prova um presbítero, um obreiro desse nível? Me levaram para aquela escola. Então eu tinha que ser quem estivesse orientando alguém naquela escola, não é? Então assim, botavam lá para trabalhar, serviço braçal. Na ideia deles, eles diziam que era para que a pessoa aprendesse, para quando ir para a igreja, trocar uma lâmpada ou fazer algo. Não precisa botar alguém trabalhar braçal, uma escola de obreiro, para ensinar ele a fazer alguma coisa na igreja local. Se ele é um obreiro esforçado, ele vai fazer. E se ele não sabe, ele vai chamar alguém que sabe e os dois vão fazer junto. Então isso aí é piada. E eu sempre desconfiava disso. Então eu vejo aquela escola de obreiro como uma astúcia da liderança para poder ter concluído os serviços braçal daquela chácara. Sim. Porque depois que terminou o serviço braçal daquela chácara, eu acredito que não existe mais aquela escola de obreiro. Eu não sei, Se existe, aí alguém me ouve, eu queria que comentasse nos comentários do rodapé do meu vídeo, porque na minha opinião não existe mais. Escola de obreiros. E eu me lembro que só os que vinham de fora iam sofrer naquela escola de obreiro. Só quem vinha de outro ministério, né? Só principalmente quem vinha de outro ministério. Exatamente. Então, dois motivos. Eu acho que acabou a escola de obreiro. Eu acho que acabou a escola de obreiro, Marai. Não existe mais. Então eu entendo que aquilo era para um trabalho braçal, porque se era um projeto de Deus não podia acabar nunca. Nada que começa por Deus acaba de 2, 3 anos. Então, e outra coisa que os meninos que nasciam na igreja, filhos dos presbíteros, que viveram a vida toda dentro dos 20 e poucos anos da Igreja de Jesus Cristo, eles não iam para lá, eles assumiam as igrejas grandes direto. Sim. E o pior é que eles pegavam igrejas grandes, igrejas bonitas, bem construídas, com um número grande de pessoas, esses meninos pegavam. Só porque era o filho dos homens que nasceram ali, dos obreiros que já faziam parte da igreja, desde a fundação. Junto na fundação. Exatamente. E às vezes os obreiros que vinham de fora, cheios de conhecimento, não pegavam nada, que foi o meu caso, que me colocaram em igrejas sempre quebradas, né? E meninos que nasceram ali dentro, para assumir igrejas como a grande igreja de Umuarana e tantas outras igrejas que ela tinha. Então a Igreja de Jesus Cristo começou bem, tinha tudo para ser uma das melhores igrejas, mas eu percebo que depois ela deixou muito a desejar. E ainda está caminhando, porque talvez pelo nível de seriedade um pouco que existe com os irmãos do lado. Ainda tem alguma seriedade. Então assim, aquela escola de obreiro era uma farsa. E eu embarquei naquilo com toda a minha experiência. Então eu me arrependo muito do dia que eu encerrei minhas atividades na EPDA de Santo Augusto. Eu devia ter retornado para o meu estado, para a minha casa. Eu me arrependo de ter jogado 6 anos da minha vida fora. E depois ter sido julgado por eles como alguém porque para eles sempre você está errado. Né? E eu me arrependo que no dia que eu recebi uma grande profecia na igreja do Jardim Colombo, na cidade de Colombo, lá onde morava o Benedito Felizardo, lá da Grande Curitiba, eu recebi uma profecia que eles iam me derrubar. Que o meu ministério tinha crescido muito e que eu ia ser destituído por 2 mãos de ferro lá dentro, que eu já contei no vídeo. Se for preciso, eu conto item por item depois. E justamente aquela profecia se cumpriu. E quando eu fui afastado, eu me arrependo de não ter voltado de Curitiba para trazer vergonha para o ministério. Porque o ministério, as pessoas locais em Curitiba queriam saber por que eles estavam cortando nós. Então, para eles amenizar Curitiba, eles mandaram nós lá para Foz para morrer num campo seco e minguado, onde não tinha mais nada, de tanto escândalo, longa escala de 20 anos de escândalo, colocaram nós lá, para matar nós amigos lá e tirar nós do foco, dos olhares das pessoas de Curitiba, para amortecer a situação, para nós, claro, lá de Foz, nós saímos e explicavam qualquer coisa. Então eles foram muito injustos conosco, ingratos, nós não cometemos atitude alguma incoerente ou incorreta para ter sido destituído daquela igreja com a forma que fomos. Porque nós não roubamos, nós não deixamos igreja de escândalo, nós não adulteramos, não fizemos nada errado. Nada.
todo o tempo que a gente teve em Foz do Iguaçu, a gente cuidou a igreja como era para ser cuidada, né? Então a gente não fez nada errado, não estamos se justificando para poder ter saído. A única coisa que talvez eles foram incompatíveis com nós, teve incompatibilidade, então eles deviam ter dito no começo, não queremos vocês aqui nem para a escola de obreiro, para nada, você pode ir embora. Sim. Então isso foi uma injustiça muito grande. E vimos muita gente ficar lá que não tinha condições nenhuma de fazer nada. Sim. Então a gente está falando um pouquinho para o irmão, para que o irmão não embarque. Você quer ir, a decisão é sua. Nós estamos trazendo para você algumas coisas assim de ministério, não sei se você é obreiro, se você é membro, mas outra coisa, é uma igreja que tem dom de revelação. E eu não congrego mais uma igreja que tenha dom de revelação. Já expliquei no canal que não existe dom de revelação na Bíblia. A Deus é amor, a Igreja de Cristo, a visão missionária pode bater o pé o que quiser. Essa do Leonardo Salles, do Rio, qualquer igreja pode bater o pé até quando quiser. Não existe dom de revelação. O dom de profecia existe, de revelação não. O que existe é a revelação na Bíblia que Deus revela a seus filhos quando Ele quer. O oculto escondido. O oculto escondido, seja da enfermidade, qualquer coisa, quando Ele quer. Não é todo culto. Entende? Esporadicamente, quando há um mover muito forte de Deus, Deus usa os seus servos e os revela. Porque revelação, no original, quer dizer apocalipse, trazer do escuro às claras aquilo que está coberto, tirar o véu, descobrir. Está entendendo? Então isso aí não acontece todo dia com dom, isso não existe aí. Então, para mim, a igreja tem dom de revelação, eu não sei se eu congregaria. Eu não congregaria mais numa igreja dessa. Não. Porque... E outra coisa, os cultos têm 20 minutos de palavra e 30 de revelação. 20, 30 minutos de palavra, e isso pode ir lá. Eles vão dizer que não, que são igreja de palavra, mas não. É 20, 30 minutos de palavra e 20, 30 de revelação, todo culto. E eu convido vocês que, para saber se eu estou falando a verdade ou não, vá nos cultos do líder da igreja, na quarta-feira e no domingo vocês vão ver o que eu estou dizendo para vocês. Sim. É 20, 25 minutos, 30 de palavra e 20, 25 minutos, 30 de revelação, todo culto. Então eu não congrego mais uma igreja que tem revelação. Eu sei que vai vir o líder do EBESP, vai vir líderes de estudos, talvez formar em teologia, querer me convencer que existe dom de revelação. Pode suar o tupete, pode fazer o que quiser, que não existe. Biblicamente não. Porque os dias são pagos. Tem um salário naquela igreja, pode ser formado em teologia, defende aquela igreja. Sim. Porque uma vez eu fui questionar o pastor, que era responsável pela teologia, que eu gosto demais dele, lá na igreja de Jesus Cristo, porque estava começando a orar por fotografia. Eu disse, na IPDA orava por fotografia, e eu não vou orar por fotografia aqui no altar. Porque a igreja de Jesus Cristo, quando eu entrei aqui, falou que isso era aberração, que não era para orar por fotografia. Mas aí já estavam querendo que nós orássemos por fotografia, entendeu? Deixando deslizar e entrar. Então a oração é a unção com azeite na cabeça da pessoa que vai lá visitar a igreja, pedir uma oração e pronto. Não ficar orando por fotografia, por roupa, por coisa. Sim. Você não pode virar um costume de uma igreja verdadeira. Aí veio lá o líder o líder teólogo da igreja de Jesus Cristo querer me convencer que podia orar por fotografia, que tinha base bíblica, não sei o que tem. Base bíblica tem para qualquer coisa, né? Sim. Se você vai querer procurar chifre em cabeça de cavalo, você vai achar qualquer aberração. Até o diabo prega a Bíblia bem, porque o diabo distorce tudo. Então, sim, se é para distorção, daí tem como é que diz assim, um embaçamento para tudo que você quiser. Sim. Bota uma piscina, mergulha que não é Agenor Duque, tem embaçamento, é só usar o trecho de Naamã ou qualquer outro. Então não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de Bíblia, de igreja verdadeira. E tem muito mais coisas aqui que eu poderia falar para vocês. Ela é uma igreja também que ela trabalha também com campanhas, né? É uma igreja campanheira. 7 dias, 3 dias. Mas, se bem que a Assembleia de Deus também já está entrando nesses... A igreja Assembleia de Deus do Gunnar Wing e do Daniel Berg não era campanheira. Era culto, existia culto. Não culto da vitória, quinta disso, não existia. A Assembleia de Deus entrou nessa aberração de 10 anos para cá. Sim. Porque não existe campanha em igreja, o que existe é culto. Ah, mas cada alguém querer provar, Paulo fez. Paulo não fez campanha. Paulo fazia, no dito ali, que na Bíblia se refere, campanha no sentido de orações intensificadas. Entendeu? Então isso aí isso é uma aberração, campanhas de corrente. Isso é coisa do catolicismo romano, tá entendendo? E não adianta vir bater pé. Então é uma igreja campanheira, é uma igreja que costuma fazer campanhas, correntes, é uma igreja que tem revelação, uma igreja que está recebendo muita gente da Deus é Amor e de outras igrejas com uma visão missionária que é só aberração, entendeu? O Alexandre da Rosa é um camarada corrompido, não vou falar só aqui da igreja de Jesus Cristo. Visão missionária, essas igrejas aí, elas estão todas corrompidas. A Deus é Santo, que tinha um nível um pouco mais melhorado dessas duas,
embarcou naquele ritmo antigo de Deus é amor. Você chega numa Deus é santo, é só envelope, azeite, taça, é só aquilo. Só. E aquele som de fundo nos programas radial, e nessa sexta, isso é coisa de macumba, rapaz. Entendeu? Isso aí não existe. Uma igreja que se preza não vive disso. Então eu estou orientando aqui, qual é a sua opinião? A minha opinião é essa. Agora cabe o irmão decidir se vale a pena ou não. E aí eu pergunto, mas eu podia ter respondido em 1 minuto? Claro que eu podia responder para você em 1 minuto, irmão. O irmão está fazendo a pergunta. Irmão Levi, eu gostaria que o senhor me orientasse o que o senhor acha de eu sair? Se vale a pena sair da Assembleia para ir para a igreja. E eu poderia só te responder assim, ó. Meu querido, amado irmão Marcos, não faça isso. Pronto. Ele ia ser, mas não faça isso, mas por que eu não vou entender o que é? Sim. Então por isso tem gente que não entende os vídeos do canal, ficou longo, mas é para isso mesmo, é para quem quer compromisso com esse canal, com o Evangelho, não é para quem quer um TikTok, né? Um vídeo curto. Um tic-tac de relógio, não é isso não, uma fração do segundeiro do relógio. O canal, a Bíblia em Foco, para quem ainda não entendeu, é um canal para se você quer aprender alguma coisa. Se você quer ser um cristão, quer saber mesmo como é que... Porque se você me perguntar sobre a Assembleia, eu vou te orientar como é, não vou inventar e nem diminuir. Se você me falar Deus é amor, eu não vou tirar as qualidades e nem vou botar qualidade nela. Entende? Eu vou te explicar o que é e você vai fazer e não vai se arrepender. Então, se você está numa Assembleia e ir para a Igreja de Jesus Cristo, cabe a você. Você só vai sair ganhando em maçonaria e divórcio. E um pouco de uso e costume ainda, né? Não sei quanto tempo, porque pelo que eu senti do líder maior, ele vai pelejar para infiltrar o mundo também, ele vai ceder. Porque eu convivi com ele, não é tudo aquilo que é E sem falar nas alegações dele contra de aborto, de eutanásia, essas coisas. E experiências que tivemos em reuniões fechadas. Então a gente nem quer. Para não entrar em atrito com eles de processo e justiça, você entendeu? Eu estou te explicando por cima que se tu está numa Assembleia de Deus e tu ir para lá, não vai haver grande mudança. Houve um dia um debate sobre Trindade. Então a gente tem umas ideias unicistas, tem um monte de coisa. Isso até podia entrar se alguém perguntar, mas na vida pessoal dele eu não quero por causa de embate de processo sobre embate de pastor com pastor. Eu te respondo tudo que eu vivi, porque daí eu não posso dizer que não, porque eu vivi. Eu vou dar conta do que eu falei, porque eu vivi. Entende? E o que eles me fizeram não se faz nem para cachorro. Ela é uma igreja que não se envolve muito com política. Esse ponto pode ter certeza, não tem política. Não tem. Então nesse ponto você vai ganhar política. Divórcio e maçonaria não tem. Então não tem como eu vir mentir. Isso não tem. Entende? De forma alguma. Agora, vou explicar para vocês. Nós estávamos lá, ela tinha uns 17 anos, um obreiro em Santa Catarina, e eles desligaram o camarada do salário doente. O cara estava diabético, né? Desligaram o camarada. E isso aí, quando eles fundaram, eles disseram que ele tem uma igreja para respeitar o obreiro, respeitar o salário de obreiro, respeitar os guerreiros da obra. E isso eles não fazem, não. Eles arrancam o cara com raiz e tudo. Por que não, então, tipo assim, jubilaram ele ou continuaram... Sei lá o que faz. Ele eles têm que decidir o que vão fazer. Na igreja, botasse um do lado dele para auxiliar e continuasse dando respaldo para ele, né? Exatamente. O que você faria? Bom, irmão, o que eu faria? Se eu tivesse uma igreja de fundação, eu ia ter que fazer o que a Bíblia manda. Se ele é assalariado, há 17 anos não dá para abandonar ele doente. Tem que pegar e tirar ele da igreja e manter ele dando um salário para ele. Sinto muito, nem que seja de 2.000. Como é que tu vai arrancar ele com raiz e tudo? Onde ele vai trabalhar? Né? Exatamente. Então aí está a nossa resposta para o irmão. Existe, eu não vou dizer quantas, mas milhares, porque talvez não tenha de comentar nesses vídeos tudo meu, mas existem muitas perguntas para ser respondidas. Entende? Mais questionamentos ainda. Você pode colocar a sua pergunta. Pergunta para mim aí no vídeo. Pastor, eu posso sair da Assembleia para ir para Deus e Amor? Eu posso sair da Deus e Amor para ir para a Assembleia? Pergunta aí que eu vou te responder. Eu posso congregar na Restauração, Igreja Pentecostal Assembleia do Ministério da Restauração, sair de tal e para lá? Pergunta aí. Não somente essas perguntas, mas outras dúvidas que você tem. Mas todas as dúvidas. Como é que eu devo manter meu cabelo? Pergunta qualquer coisa aí. Você já conhece todo o sistema do canal, mas talvez vocês tenham uma dúvida pessoal, alguma coisa, e eu vou responder para vocês. Que tipo de louvor eu posso ouvir? Ou eu posso misturar música do mundo com música, né? E eu não vou precisar abrir uma Bíblia e dar um estudo para você.
Vou te responder curto e grosso, né, dentro da experiência vivida, o que eu acho e o que a Bíblia diz sobre isso, entende? Porque tem gente que ele quer que eu abra a Bíblia para fazer um estudo, um sermão. Tem uns que acham errado até tu dar uma explanação no YouTube sem ler uma Bíblia. A Bíblia tem que estar aqui, meu irmão. Aqui, entendeu? Claro que se eu for ministrar um estudo é outra coisa, mas eu não tenho que estar abrindo a Bíblia para conversar com um cliente experimentado há 30 anos da igreja. Sim. Entende? Abrir a Bíblia para discipular uma pessoa que está vindo do mundo. Entende? Tem crentes aí que está há anos na igreja. Então acho que eu respondi, irmão. A decisão é sua, mas o irmão Levi, o senhor me colocou em dúvida, é claro que a pergunta era para colocar em dúvida. Entende? Agora você tem que pensar. Então, se você está numa Assembleia de Deus, eu já ia responder, se você tivesse uma daquelas bem a nível de interior, eu não sairia. Ah, mas é boa? Não é que a Assembleia é boa, você está perguntando sobre trocar de igreja, né? E aí você tem que analisar um amplo quadro também, você tem que analisar o quadro da sua esposa, o que vocês acham, os dois juntos, não sei se o irmão tem filhos adultos, aí um monte de coisa, Sim, né? Tem que analisar Entende? tudo isso, eles vão ir contigo. Eu não sei o contexto da vida do irmão, o que o irmão está passando na Assembleia, também não sei. Eu só sei que dificuldades você terá lá, só que talvez não as mesmas que você tem aí, né? Sim. E talvez você não tenha dificuldades como nós tivemos, né? Talvez não, claro, com certeza. Talvez ele vai ser muito bem recebido. Não. Não, bem recebido. Na verdade, bem recebido vocês vão ser quando ele chegar lá. Isso aí não tem nem dúvida, pode ser quem quer que seja. A igreja não joga ninguém fora. É a convivência no dia a dia, Sim. né? Entende? É a tua forma de ser, o teu jeito de apresentar, é a tua família quando chega no culto. É tudo isso vai dizer o que vai acontecer com você, entendeu? É as tuas convicções que tu tem no Evangelho, que mexe com o diabo, com o mundo, com o inferno, sabia? É assim mais mesmo, meu querido. Eu acredito que ficou bastante longo. Quantos minutos tem ali? Não consigo enxergar. Não tô conseguindo 37. enxergar. Então ficou bastante longo, mas acho que orientamos bem, irmão. Muitos saíram e voltaram. E aí você pode dizer, mas muitos saíram e voltaram, a igreja é boa. Não é por isso. Às vezes a pessoa que sai não se dá bem em outro lugar. Eu já nunca tive problema para me dar bem. Pela infinita graça de Deus, eu nunca tive problema para me dar bem. Eu me dei bem demais na IPDA. Quem acaba estragando o contexto são pessoas. Sim. Tanto é que quando eu chego numa igreja, a primeira pessoa que eu conquisto às vezes é o líder maior. Quantos milhões de membros tem uma IPDA? E como é que a gente chegou no missionário, na Débora, no Lorival, na Leia, no Davi, que são conhecidos e amigos, companheiros? Como é que você chegou? Porque Deus te botou lá. Aí existe aquela... Eu sempre digo aqui que o maior problema de um reino não é o faraó, é os conselheiros do faraó. Entende? O faraó é bom, ele quer ver José lá no reinado. Ele, mesmo sendo faraó, cheio de ideia ruim, mas os conselheiros que começam, bota no rio, joga de cabeça para baixo, para entender como é. Então, na Igreja de Jesus Cristo, nós fomos muito bem recepcionados pelo líder maior, né? Mas depois isso começou a ter uma mudança brusca e drástica por causa, entende? Dos conselheiros. Os conselheiros, os homens que estão bem do lado, que têm medo, quando tu tem o mesmo nível deles ou maior, eles ficam com medo de perder o que tem. E aí o líder, às vezes, no contexto da igreja, tu não sabe, tem o rabo preso com os demais, e aí ele não te levanta para não se chocar com aqueles que estão do lado dele. Então esse é o problema sério de igreja hoje em dia, a falta de comprometimento com a ministeriologia, com o ministério. Entende? Na Assembleia de Deus. Meu Deus do céu. Eu nunca me dei mal em nenhuma Assembleia de Deus. Eu sempre saí porque eles não resistem o poder de Deus e a palavra. Para começar, eles nem deixam mais tu pregar. Né? Não. Entende? E os que estão na volta começam a se coçar que nem cachorro sarnento. Me perdoa a expressão, mas esse tipo de obreiro para mim é que nem cachorro sarnento. Porque aqui em Voti, por exemplo, eu era menino auxiliar e o Luiz Antônio tinha um amor por mim, o Luiz Antônio que dorme no Senhor, maior que por muitos obreiros velhos que ele tinha anos. Que estava aqui há anos no campo, o Luiz Antônio também era novo, que recém tinha assumido, né? Sim. Mas ele me levou ao diaconato, me chamava no meio de 200 obreiros para estar com ele lá dentro, sair passear com ele, porque eu tinha educação com ele, ele gostava daquilo, os demais vezes falando asneira, não sabe o que fala, né? Então tu chega lá, e aí começa aqueles cachorros sarmentos se coçar, entendeu? E o ciúme, a inveja, esse é um dos maiores problemas entre ministério de igreja. Acho que eu respondi acho que o máximo que podíamos, né? Sim. Então fique em Cristo, só nele, né?
Só nele. Esse é o meu slogan, esse é o slogan do canal, esse é o slogan das minhas pregações quando estou no altar. Em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E há 30 anos que eu estou nele. Entendeu? E ele disse na sua palavra, se você estiver em mim e eu em vocês, não temam, vocês não vão ser confundidos. Agora, se vocês esperar em homens, confiar em homens, em ministério, aí alguém poderia dizer assim, mas então eu posso ficar em qualquer lugar. Cuidado, que você ficando em qualquer lugar primeiro, você pode perecer. Né? Então, meus queridos e amados irmãos, vocês que estão numa Assembleia de Deus, vocês que estão no IPDA, vocês que estão na Igreja de Jesus Cristo, vocês que estão numa visão missionária, vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Eu dou o conselho, mas a pessoa que está dentro do contexto é vocês. E ninguém melhor do que vocês para saber a balbúrdia que você vive dentro de uma congregação. É ou não é? Dentro de um ministério. Porque tem ministério que é todo dia bagunça, festa, comida. Talvez eu não falei isso, preciso falar aqui para o irmão saber. E revelação, e profetada, e gente brigando e discutindo, revelações colocando gente em confusão, profetadas fazendo alguém confiar em coisas que não vai existir, e as pessoas começam a se destruir emocionalmente, espiritualmente. Por isso que a igreja tem que ter compromisso com a pregação da palavra. Fique em Cristo. Só nele nós não seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray e irmã Maraíque Filha Martins.